Muito bom dia! De segunda-feira, de nova semana começando e um novo desafio para uma semana muito mais produtiva e mais leve. E eu quero saber, como é que está a sua semana? Sua lista de tarefas está pronta? Sua semana está organizada, com tudo sob controle, você tem toda a clareza do que precisa ser feito? Essa pergunta tem várias respostas diferentes, né? Eu comecei perguntando se a sua lista de tarefas está pronta, e talvez ela até esteja. Mas depois eu perguntei se a sua semana está organizada e se você tem clareza sobre o que precisa ser feito. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. A sua lista de tarefas não vai salvar a sua vida sozinho. Pensa aqui comigo, se você já passou por essa situação, você tem uma lista, você colocou lá tudo o que você precisa fazer, mas a semana foi uma bagunça do mesmo jeito. Suas tarefas não foram concluídas, as prioridades foram mal escolhidas e mesmo com toda a sua boa intenção de ter uma semana diferente, foi o caos. Já aconteceu isso com você? Se sim, então fica aqui nesse vídeo, curte ele aqui embaixo que ele foi feito para resolver esse problema. É que a verdade é que a lista de tarefas é sim necessária para uma vida organizada e com controle das suas pendências, dos seus prazos, claro. Mas só ter a lista não vai resolver a sua desorganização na vida. E não é por culpa sua ou porque a sua vida é mais desorganizada que as outras, não. É porque a lista sozinha não resolve o problema de ninguém. O que acontece muitas vezes é que você acha que ter uma lista vai te ajudar ali milagrosamente. Aí você faz a sua lista e espera que, por um milagre, de repente, você vai ter toda a disposição para concluir o que está ali. Mas não é assim que acontece, né? E tudo bem, tá certo, é isso mesmo. O que eu não quero é que você simplesmente faça uma lista e ache que por causa disso tudo vai se resolver. Porque o problema disso é que no final do dia ou no final da semana, quando você vê que a lista não adiantou de nada, você se frustra. E aí você acha que nada vai funcionar, porque todo mundo fala lá da tal lista de tarefas e você fez uma, mas não resolveu. E essa frustração, essa decepção te impedem de ver a realidade, que a lista sozinha não vai te salvar. E nem teria como isso acontecer. Então não é uma culpa sua, não é um erro seu, algum problema com você que levou a isso tudo. É porque a lista, por ela mesma, realmente não consegue fazer milagres. E eu tenho certeza que uma coisa que você fez foi colocar tudo na sua lista para um único dia. Ao invés de você colocar ali separado por dias da semana, você determinou que em um dia, um único dia, você ia colocar a vida inteira em dia. Anos de bagunça seriam resolvidos num dia só, em uma segunda-feira, em um dia primeiro do mês, em um dia de janeiro. Não tem como dar certo, mas é tentador fazer isso. E vira e mexe, eu quase caio nessa tentação mesmo. É tentador colocar 75 tarefas na lista, porque a gente quer ter essa sensação que resolveu tudo. Só que a gente tem 99% de chance de não resolver. E aí a decepção é gigantesca. A lista de tarefas é para ser uma diretriz do seu dia. Aí eu vou usar uma lista separada para colocar tudo ali, aquela coisa inteira mesmo. Só que a lista do dia, ela é uma diretriz. Ela é ali um norte para suas prioridades. Quando as coisas estão muito emboladas, tem muita coisinha que eu preciso lembrar, eu coloco essas coisinhas todas numa lista geral e não numa lista do dia. No Todoist, inclusive, tem uma lista que chama entrada. Ela é separada dos projetos que você seleciona. Então, eu coloco tudo ali nessa entrada, sem data, sem nada, só jogo ali, vou vendo os prazos de cada coisa e vou jogando ali com as prioridades. Então, talvez a lista de entrada tenha 15, 20 tarefas, mas hoje, com a minha diretriz do que realmente tem que ser feito, hoje eu tenho 2 tarefas, 2 prioridades. E aí, ao invés de eu surtar e sair correndo, quer dizer, querendo resolver 20 coisas, eu vou focar em 2. Porque se eu for lá fazer as 15, quando eu terminar 3 delas, vai surgir um imprevisto, vai surgir uma 16ª pendência que não estava na lista. E aí, no final do dia, aquelas 2 que eram realmente as prioridades, elas não foram feitas. A sua lista terminou com 20 pendências, porque sempre surge mais coisas, né, ao longo do dia. E ali no meio tinha 2 prioridades que você não fez e vai ter que ser feito ali de noite, de madrugada, no fim de semana, e esse é o ciclo.
E é por isso que só colocar tarefas aleatoriamente numa lista não vai resolver o seu problema de organização ou de produtividade, porque não é simplesmente listar tarefas. É listar com consciência, é saber o que é a prioridade, é saber as melhores técnicas, por exemplo, começar o dia com a sua prioridade. Mas como que eu começo o dia com a prioridade? Divide ela em mini tarefas, se dispõe a começar a primeira mini tarefa ainda de manhã por 10 minutinhos. Tudo isso é o que te faz vencer a procrastinação. E te faz também ver o que realmente é importante. E é assim que você conclui o que é importante. E aí, quando você conclui uma prioridade, você vai na outra tarefa da sua lista de diretrizes do dia. E aí, se terminou aquela lista de prioridades, aí você vê se surgiu mais alguma coisa para hoje. Se for para hoje mesmo, você resolve. Se não, joga lá para a lista geral e vê se tem outra coisa ali com prazo mais curto. Nisso, você vai puxando o que tem esse prazo mais curto. Só que ficar afobada, achando que tem que terminar tudo, te faz automaticamente a sempre começar pelo mais fácil e pelo mais rápido, mesmo que isso seja a última das prioridades. Você vai querendo resolver muita coisa e concluir um número muito grande de tarefas, mesmo que aquilo não seja prioridade. E aí o dia vai acontecendo, vão surgindo imprevistos, e aí o tempo que você usou para coisas bestas deveria ter sido usado para realmente as suas prioridades do dia. Por isso que uma lista enorme não vai resolver o problema. Na verdade, não é nem que não resolve, ele atrapalha. Você fica querendo se atropelar em coisas sem importância só para dar um check ali. Então, eu prefiro dar 1 ou 2 cheques em tarefas importantes, urgentes, prioritárias e viver todos os meus dias da forma mais leve possível, sem sentir que eu preciso correr com alguma coisa. E eu acho que você prefere viver assim também. Então, já começa aqui com o desafio de hoje. Eu quero que você faça uma lista de tarefas, mas que tenha só 2 prioridades, só isso. Se você terminar essas 2, você já está com o dia ganho e já é sucesso. Se sobrar tempo, você puxa mais coisas. Se não sobrar, tudo bem, você cumpriu o que deveria ter cumprido. Vem comigo.